Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Olá, está no ar o Observatório, que nesta edição vai tratar sobre um tema que deveria interessar toda a sociedade brasileira: o envelhecimento da população idosa. O Brasil tem apresentado um crescimento nessa faixa etária acima dos outros grupos etários. Segundo o Censo Demográfico do ano de 2022, o Brasil contava com 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Até o fim deste ano, 2025, a projeção é que o Brasil chegue a 35 milhões de pessoas idosas, o que representará mais de 16% de todos os brasileiros. Em outubro, o Estatuto da Pessoa Idosa completa 22 anos e, graças a essa lei, o Brasil deu avanços consideráveis, mas ainda temos um longo caminho a percorrer no sentido de assegurar, ou seja, tornar efetivo de fato, todos esses direitos dos idosos. É para discutir estas conquistas, assim como os desafios que teremos pela frente nesse segmento social, que o Observatório recebe hoje a advogada Patrícia Viana, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e da OAB do Ceará, também presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência no Ceará. Também conosco, Vina Leite, presidente do Conselho Estadual dos Direitos dos Idosos do Ceará e coordenadora de políticas públicas para pessoas idosas na Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Ceará. Inscreva-se em nosso canal. Não esqueça, deixe lá o seu like para que você possa responder, inclusive ao tocar no sininho, todas as nossas observações. Muito obrigado a vocês pelas participações. A gente vai tratar de um tema que vocês são as pessoas mais indicadas pela sensibilidade que envolve. Mutatis mutandis, o direito dos idosos, assim como a efetivação dos seus estatutos, eu faço um paralelo com a violência contra a mulher e com a Lei Maria da Penha. Temos leis extremamente eficazes no seu conceito, menos na sua efetividade. Então, eu queria conversar com vocês. Qual é a percepção, qual é a análise, que perspectiva eu e os demais idosos têm neste momento no Brasil? Olá, obrigada pelo convite. Primeiro ponto, é uma mudança cultural. A gente tem que partir do princípio que a nomenclatura velho significa muita experiência e significa coisa boa. Não uma cultura que a gente tem, né, uma cultura preconceituosa, onde a gente coloca os idosos como se fossem pessoas que agora só precisam ser cuidados e que falta a autonomia deles. E o que a gente vê hoje, exatamente com essa estatística do aumento da população idosa, a gente precisa o quê? É estar preparado, principalmente com políticas públicas, para que possam acolher essa população. Porque quando a gente fala da população idosa, já somos um país envelhecido. Projeções dizem que em 2030, talvez seremos o 5º país mais envelhecido. Então, a gente precisa mudar essa cultura e dar espaço para a população idosa. Ô, Vina, a propósito do preconceito que a doutora Patrícia referiu hoje, isso é de tal ordem que até a sinalização dos locais preferenciais para os idosos, a meu sentir, é de uma grosseria. Eles fazem lá um desenho, botam um senhor com a bengala, torto, segurando aqui a coluna, ou seja, como se ele tivesse acabado. Eu queria, então, colocar para você essa discussão, sequenciando o que disse a Patrícia, a partir desse preconceito.
verdade. E veja, isso não é só nos locais privados, é também nos locais públicos, principalmente. É o Estado já discriminando a partir da sinalização. Sim, é uma desconstrução dessa ideia, é uma luta também, né, de todos nós. A temática do envelhecimento, né, da política, do direito da pessoa idosa, ela é importante para a sociedade como um todo, você bem falou. Não é para quem já tem mais de 60 anos de idade, né? É para todo mundo, porque a sociedade quer envelhecer, esse é o nosso objetivo. A gente brinca dizendo que se tudo der certo, todos nós seremos velhos e velhas, né? Então, significa que a política de saúde, de educação, acesso às políticas sociais deram certo. E a população está envelhecendo, mas aí há uma outra dimensão que é o envelhecer com qualidade, com dignidade, com saúde, com acesso, continuando com o acesso às políticas sociais. O combate ao etarismo, que é esse preconceito, é também uma dimensão importante do Estatuto. Você falou sobre a questão do Estatuto da Pessoa Idosa, há mais de 20 anos, né, que existe uma política, que existe uma lei que trata dos direitos e os deveres também da pessoa idosa. A dimensão do combate ao preconceito contra quem tem mais idade, contra a pessoa que tem mais de 60 anos de idade no Brasil, que é considerada pessoa idosa, ela é uma luta de toda a sociedade, mas é parte da base, né? Da primeira educação, desde a primeira infância, com o resgate da ancestralidade, o resgate ao respeito pela pessoa idosa. E, claro, toda essa mudança da simbologia. A mudança, inclusive, já instituída por lei, essa mudança da imagem que você citou, daquela figura de uma pessoa idosa mais debilitada, corcunda, com a bengalinha, né? Que não descreve mais, não representa mais a nossa população idosa, ela já foi abolida. Então, a gente já enxerga nos espaços, né, Patrícia? Isso. Públicos e privados, a imagem de uma pessoa, né, ereta, né, com postura correta, 60 a mais, que ela identifica uma pessoa, claro, primeiro uma pessoa para depois ser 60 a mais. É isso mesmo. Eu já ia lembrar dessa mudança, que é uma mudança que a gente vê em alguns estabelecimentos para retratar a nossa realidade. E principalmente quando a gente fala de pessoa idosa, é um cuidado que a gente tem, né? Inclusive, Vina, porque envelhecer é diferente a partir da sua condição de vida. A gente identifica claramente uma pessoa que se apresenta, olha, eu tenho 70 anos e a classe social dela é mais elevada e ela está bem porque ela tem condições de se cuidar, do que uma pessoa que não tem condições financeiras para se cuidar. Então, é um cuidado que a gente tem de uma maneira geral. Quais são esses tipos de envelhecimento? Para que a gente possa abordar todos esses tipos de envelhecimento e fazer algo de maneira positiva que possa, sim, ter um estatuto efetivado daquilo que se fala, que é a obrigação da família, do Estado, da sociedade como um todo. E como a Vina disse, a gente quer envelhecer e quer envelhecer bem. A gente até brinca que só não envelhece quem morre antes. Morre antes. E eu brinco que eu tenho sede de envelhecer. Eu perdi um pai aos 49 anos e uma irmã aos 44. Mas sou muito feliz porque tenho a minha mãe com 70 anos, cheia de vida, e que quando a gente olha para ela e alguém diz assim, nem parece que tem 70 anos. Ali já é um preconceito, né, imbuído, então a pessoa não pode estar bem porque está envelhecida. Não é? Então, é por isso que eu sempre falo, é uma mudança cultural que a gente primeiramente precisa ter. Eu tenho 70 anos e tenho um filho que é psicólogo e trabalha com crianças jovens com esquizofrenia e também com idosos. E de vez em quando ele me lança um desafio de que eu vá numa das reuniões, em um dos casos onde ele trabalha, para fazer uma palestra, para conversar com os meus iguais. E é impressionante, claro que ali eu dou o desconto da simplicidade das pessoas. É impressionante como, quando elas me veem, né, dizem, você só tem... É verdade, você tem 70 anos mesmo, é isso que você acabou de dizer. É uma mudança. Né? Claro, lógico que, como disse, dou o benefício da simplicidade, da humildade daquelas pessoas, né? E por terem, portanto,
fazer essa exclamação, ficar admirado assim, então. E é uma conversa sempre muito rica, muito boa, porque é uma troca de experiência, né? Eu estou com os iguais. Agora, Vina, tem uma coisa que, se eu estiver errado, você me corrige. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela dá muito ênfase à violência doméstica contra a mulher. Os idosos também têm sofrido todo tipo de violência. Agora mesmo, o Estado brasileiro, através das falcatruas provocadas pelo INSS, se perpetrou um dos maiores crimes, né? Uma das maiores violências contra essas pessoas que são os aposentados, os pensionistas, enfim, pessoal que recebe o plano de benefício continuado. Essa violência contra o idoso também se dá no âmbito doméstico? Ela acontece sim. Na verdade, pelos dados, pelas informações oficiais, a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, Ouvidoria Nacional e aqui também no Estado de Ceará, pelos sistemas de monitoramento, o que a gente percebe é que a violência contra a pessoa idosa, ela é a mais presente, né, entre as violências, né, que são muitas. Ela, na verdade, só perde para a violência contra criança e adolescente, hoje no Estado de Ceará. Mas ela perde por muito pouco. Então, é uma violência muito presente, infelizmente, lamentavelmente. Por isso que a gente fala tanto na rede de proteção, né, Patrícia? A OAB, a Secretaria dos Direitos Humanos, a Segurança Pública, a Educação. A gente precisa envolver a sociedade nessa temática, porque o que a gente tem percebido é um aumento ao passar do tempo, né? Com o passar dos anos, essa violência, em vez de diminuir, apesar de toda a estruturação da rede, ela tem aumentado. Mas é claro que a gente percebe que os dados eles aumentam, porque também as campanhas, a conscientização da população com relação à denúncia também aumenta. Então, aquilo que antes era muito silenciado, né? Porque a violência está dentro da família também. Infelizmente, os maiores violadores dos direitos da pessoa idosa estão dentro dessas famílias. São filhos, são netos, noras, que fazem essa violência financeira, patrimonial, né? E isso é muito emblemático, né? Porque são pessoas idosas que, inclusive, mantêm as famílias com sua aposentadoria, benefícios, e são justamente as que são mais, que sofrem mais violência. O canal do Ministério dos Humanos quase 250 mil violações contra a pessoa idosa. Quando a gente fala de violações contra a pessoa idosa, o que foi conforme a Vina disse, culturalmente sendo mais falado, eles achavam que o quê? Violência contra a pessoa idosa era o quê? Era uma violência física? Era aquela que é visível aos olhos? É um machucado? É um puxão de cabelo? É um empurrão que alguém viu que a pessoa idosa foi agredida? Mas não, a gente sempre tem que dizer que violência contra a pessoa idosa é a violência financeira, a violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual. E quando isso acontece no âmbito familiar, também dizem que a maioria praticado pelo filho, né, ou pela pessoa que está mais próxima à pessoa idosa, essa pessoa idosa ela tem medo de fazer a denúncia. Porque como é que ela vai denunciar se o agressor está morando na residência dela? Então, com essa, né, essa rede, essa força da rede de proteção à pessoa idosa, de informar, de a gente trabalhar com muito seminário, com muitas palestras, palestra nos CRAS, palestra na comunidade, palestra nas universidades, para que a gente também faça um trabalho intergeracional, né, para que todas as pessoas, como um todo, elas saibam quais são esses tipos de violência, caracterizar essas violências e que possa, sim, alguém denunciar. E é muito grave, a gente diz, é salvar a vida de uma pessoa idosa que muitas vezes ele está refém dentro da sua própria casa. Vida, evidentemente que as políticas públicas, elas existem, aí talvez não na proporção, na qualidade que se desejava, que a própria população precisa, mas elas estão aí. Para o idoso, recorrer a essa rede de proteção me parece ainda bem mais difícil do que no caso, eu estou diante de duas jovens aqui, vocês, quando se trata da violência contra a mulher. Qual é o índice digamos assim, de procura, de utilização pelos idosos dessa rede de proteção? Porque, pelo fato de ser idoso, você tem dificuldade de pegar o transporte para poder se deslocar,
A gente sabe que a mobilidade urbana hoje é um problema muito grave. No segundo bloco nós vamos discutir isso, sobre como as cidades estão se preparando para esse envelhecimento da sua população. Qual é o índice hoje de procura dos idosos dessa rede, dessas políticas? Nós temos um crescente do número de denúncias, então a gente já imagina que aquele crescente, aquele incremento do número de denúncias significa que a população está entendendo a importância, né, de apontar, de denunciar, para que tenha uma investigação em relação ao caso de violência. E a própria pessoa idosa, quanto mais participativa ela mais é claro, empoderada dos seus direitos e mais corajosa para fazer também uma denúncia. Não que ela esteja sentindo, mas que muitas vezes ela presencia, tem conhecimento. A gente cansa, né, Patrícia, de conversar com grupos de idosos, a gente percebe nos relatos que eles dizem, olha, na minha comunidade, no meu bairro, eu vejo casos de pessoas conhecidas minhas que passam por uma situação complicada, ameaçadas, né, por pessoas da família ou por pessoas ali ao entorno daquela família, daquela casa. E aí eu queria saber como é que eu faço para denunciar, porque eu também tenho medo de ir numa delegacia ou ir num centro de referência em direitos humanos, chegar lá e contar o que está acontecendo. Eu digo, mas existem os canais de denúncia que são sigilosos, você não precisa se identificar, né? O Disque 100 é um grande exemplo. A gente pode fazer uma ligação e a gente divulga muito isso, né? Se você tem algum relato, uma suspeita de violência, não deixe de ligar, porque a partir daí as investigações vão chegar a um ponto que vão determinar se existe realmente a violência ou não, né? Mas o importante é que todo mundo se sinta responsável, né? Do mesmo jeito que todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis pelo cuidado, pela assistência a uma criança, há o grupo dos vulneráveis da outra ponta, que são justamente as pessoas mais idosas e os mais idosos entre os idosos. Então, quem tem mais de 80, 90, 100 anos de idade, que estão em situação de negligência, abandono. Então, eles precisam dessa proteção da sociedade como um todo, até porque tem a lei estabelece que a responsabilidade sobre, né, o cuidado, o direito da pessoa idosa, a proteção, é também da sociedade, além da família e do governo. E quando a gente fala nessa rede de proteção à pessoa idosa, a gente inclui a Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Estadual, Conselho Municipal, e aqui no Ceará a gente tem a delegacia especializada, né, para a pessoa idosa, e que elas trabalham de uma forma humanizada, né, recebendo a pessoa idosa, recebendo a família que queira realmente também fazer essa denúncia. Olha o paradoxo para o internauta que está nos assistindo. Geralmente, dificilmente você vê hoje, com as exceções de praxe, um filho que pega os pais idosos e traz para dentro da sua casa. O contrário é que é a predominância. A casa geralmente é do idoso. E dentro daquela casa estão lá filhos, netos, noras. E essa pessoa sofre a violência exatamente daqueles a quem ela os acolhe dentro de casa, Vina. É isso mesmo. É isso mesmo. Infelizmente, a sociedade brasileira como um todo, né, vive essa cultura, sente essa cultura da violência. Então, quando a gente fala em combater a violência contra a pessoa idosa, a gente está falando de combater a violência como um todo, a cultura da violência. Trabalhar com a pessoa idosa, ou combate à violência contra a pessoa idosa, é trabalhar a educação de base, de crianças, de adolescentes, para que eles não sejam, no futuro, essas pessoas que vão cometer as violências, né? Então, a gente tem que começar não, né? Incentivar e aumentar cada vez mais. A gente tem feito esse trabalho com a educação, nas escolas de ensino médio, em tempo integral, a gente tem um trabalho muito forte na Secretaria de Direitos Humanos com esses grupos. Porque se a gente não constrói uma sociedade, né, pacífica, se a gente não reverte esse quadro de violência, a violência como um todo vai aumentar e a dimensão da pessoa idosa que sofre a violência é uma delas, né, que também vai aumentar. A violência cometida pela pessoa idosa, 66% são cometidas contra mulheres, dentro da sua própria residência e por parte do filho ou da pessoa mais próxima. O que é surpreendente para mim, a gente observar essa realidade hoje tão doída para ser educado, é que, repito, eu já tenho 70 anos, portanto, eu lembro aí até a década de 70,
80, até a redemocratização, 90, não sei se pela falta dos canais ou pela ausência propriamente dita dessa violência, os idosos não sofriam essa violência que se sofre hoje. Eu não lembro. E olha que eu tenho 70 anos de idade, estou fazendo 50 de jornalismo e, portanto, acompanho bem o dia a dia da sociedade a qual eu pertenço. E eu não lembro, até os anos 90 mesmo, essa discussão. Era porque as Tinha crianças, menos os adolescentes eram mais bem educados pelos seus pais, né? Diferente dos de hoje, ou tinha menos idosos, claro. Mas, assim, o salto é muito grande. Isso é algo que eu tenho dificuldade de entender. Já que você falou que começa hoje educando a criança na escola para não ser uma criança violenta contra os seus idosos, porque eu não gosto desse meu tempo é hoje. Né? Mas se respeitava a pessoa idosa. É interessante, eu costumo dizer que até hoje, minha mãe tem a mesma idade sua, 70 anos, e até hoje ela olha para todos os filhos e todos os filhos respeitam. Então é o que a gente sente falta do respeito, porque a gente vê filho gritando com o pai desde a infância. Em shopping a gente vê crianças berrando, né? E ali estapeando o pai no rosto. Então, como é que essa criança vai crescer? Será que ela não vai ser, vou repetir o que a Avina disse, um futuro agressor? Só que se o pai fizer uma cena de repreensão pública no shopping, a probabilidade dele ser preso é muito grande. Se ele conter aquela criança e der uma palmada, porque alguém vai se tocar e vai achar que isso é uma agressão, é uma violência contra a criança. A violência se ensina, inclusive, né? Os padrões de violência se ensina desde muito cedo. Então, a violência que uma criança também presencia, ela vai ser reproduzida em algum momento na vida dela. Possivelmente, esses agressores, se a gente for fazer uma análise social desse perfil, esses agressores de hoje, eles foram crianças que também sofreram muita violência, né? Com raras exceções, teve uma educação muito boa, teve uma família amorosa, com tudo, e mesmo assim se tornou um agressor. Essas são as exceções. O que a gente percebe, que a gente vê, na verdade, são pessoas que passaram uma vida sofrendo com a violência de uma forma geral, sistêmica, né? Inclusive da própria sociedade, do sistema que a gente tem. Então, elas foram se transformando em agressores. Sim. E por isso que é tão difícil o combate, porque não adianta você pegar aquela... Quer dizer que adianta, né? Ela cometer uma violência, ela tem que ser investigada, punida corretamente. Mas transformar aquela pessoa que hoje é violenta numa pessoa não violenta, num adulto não violento, é muito mais difícil. Mas é importante a gente frisar que qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa é crime. E esse crime ele vai ter que ser, né, investigado, averiguado, e a pessoa vai ter que pagar por esse tipo de violência. Porque não basta a gente só dizer, é violência. E aí, como é que a gente vai tratar essa violência? Sem ter uma punição. Sem ter uma punição, exatamente. Tem que ser punido de acordo com a lei, com o Estatuto da Pessoa Idosa e com o Código Penal, que aqui a gente está... Aqui tem lei que diz que se for cometido por uma pessoa idosa, essa pena ela aumenta também. Eu costumo... Eu digo brincando, mas no fundo tem aí uma verdade, que é o seguinte, o idoso deve ser teimoso. Ele geralmente são. Ele deve ser teimoso. Mas sabe o que é que eu acho engraçado? Porque se ele não for teimoso, a tendência é as pessoas do seu entorno, a família, isolá-lo. Exato. A pretexto de protegê-lo, isolam. Mas sabe o que é que eu acho engraçado? A Vina já deve ter visto muito isso. Quando a gente vai visitar essas instituições de longa permanência, que é os chamados antigos asilos, né, que a gente chamava, e essas ILPIs, composta por vários idosos, sempre uma idosa diz assim, olha, eu não gosto de comer brócolis. Aí eu pergunto, você já comeu brócolis alguma vez? Na sua infância você gosta? Nunca comi. Então, a pessoa quer obrigar a pessoa idosa a mudar uma rotina, seja de alimento ou seja de atividades físicas, coisa que ela nunca fez e ela passa a ser obrigada, porque tiram a autonomia dessa pessoa idosa. Por isso que eu disse, tem que ser teimoso.
Tem Mas que por ser que é que tem teimoso. que ser teimoso? O que é que você está defendendo? A teimosia. Essa teimosia. De não se submeter a algo como a Patrícia acabou de mencionar aqui. Olha, se eu passei a vida inteira, eu nunca comi brócolis na minha vida, por que agora eu vou ter que comer brócolis? Aí é obrigado, Você é que está numa obrigado. instituição. Sim. Então, aí eu defendo essa teimosia, né? Obviamente que essa teimosia não pode chegar ao ponto de colocar em risco, por exemplo, a integridade física do próprio idoso. Sim, claro. O idoso não pode subir uma escada como se tivesse 20 anos, 30 anos, não pode, né? Ele não pode saltar de um muro de, sei lá, 50 centímetros, porque a probabilidade dele ter um problema ósseo é muito grande. É nesse sentido que eu estou falando, por isso que eu disse que eu falo brincando para poder fazer os devidos reparos, né? Sim, mas ao mesmo tempo essa teimosia vista por um lado, né, claro, positivo, é a resistência que a gente chama, né? É esse protagonismo que a gente também tanto defende, que a pessoa idosa tenha, para que lute pelos seus direitos, para que lute para que esses direitos que você colocou no começo da sua fala, né, eles sejam respeitados. Então, tem que ter essa dose de teimosia, sim. Claro que não que possa vir a prejudicá-lo, a sua saúde, a sua segurança, mas essa teimosia é sempre muito bem-vinda. A gente trabalha com conselhos de direitos, eu estou no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, e eu tenho como exemplo pessoas idosas que estão lá no conselho conosco, como coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa do Estado de Ceará, seu Rubem, e ele é um exemplo de teimosia. A gente pode botar né? teimosia / autonomia, né? Nesse sentido positivo. Ele tem teimado muito com relação à defesa mesmo da vida, do direito da existência, do viver e do viver bem, com independência. Nós tivemos agora uma série de conferências municipais no estado de Ceará. Ele foi o conselheiro que mais participou das conferências. Portanto, né? sejamos teimosos. Sejamos. Eu já aprendi desde agora. Sejamos Eu já sou resistentes. desde agora. Né? A gente já está encerrando esse primeiro bloco. Deixa eu dar aqui uma informação de utilidade pública. Uma iniciativa inédita para incentivar a população a interligar os imóveis às redes de esgoto existentes disponíveis está sendo desenvolvida em 6 municípios do Ceará, através do projeto piloto Esgotamento Legal. A CAGES e a Ambiental Ceará, em parceria com o Ministério Público e a Agência Reguladora do Estado do Ceará, a ACE, bem como com as prefeituras municipais, estão promovendo essas ações de estratégias para a comunicação à sociedade nesse sentido. É que o Estado faz um esforço muito grande, investe bilhões, passa uma rede de esgoto na porta, que é algo que é vida, é saúde, e as pessoas e as pessoas não se interligam. Não se interligam para não pagar a taxa, porque na hora que ela se interligar e tal. E aí o cuidado da CAGES é exatamente fazer uma promoção educativa, né, para as pessoas. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. E quando voltarmos, eu quero discutir numa perspectiva. E as cidades? A violência que as cidades, por não estarem estruturadas para essa população idosa, né? Como é que se coloca diante desse fato? Um instante só e a gente volta. Vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto.
O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. O Observatório de hoje está tratando de um dos assuntos mais sensíveis para o Brasil, leia-se, para nós, sociedade brasileira, que é a temática sobre o idoso, e temos hoje as participações aqui luxuosas da doutora Patrícia e da doutora Vina, que são especialistas nessa área da proteção. Estou aqui me sentindo como idoso protegidos aqui, portanto... eu vou trazer aqui alguns números que eu acho que são significativos para a gente sequenciar essa discussão na perspectiva das cidades. O IBGE, segundo suas últimas pesquisas, demonstra que a esperança de vida ao nascer subiu de 71,1 anos em 2000 para 76,4 em 2023 e deve chegar aos 83,9 anos de vida em 2070. Portanto, aí, dos anos 2000 a 2023, a proporção de idosos no Brasil quase duplicou, subindo, portanto, de 8,7 para 15,6. Antevejo aqui a situação para os idosos se agravar, a par dessa violência. Porque as cidades, se tomarmos, por exemplo, Fortaleza, é uma lástima. Eu não tenho outra expressão para definir sobre acessibilidade. Calçadas geralmente não existem. Quando existem, são esburacadas, quebradas. Rampas para acesso de cadeirante, muito menos. Idoso se locomove com dificuldade, dependendo da sua idade, de como foi a sua vida anterior e tal. A mobilidade urbana é um problema seríssimo para essa população. E aqui eu estou falando de Fortaleza, porque nós conhecemos, a gente mora nessa cidade, mas eu fico imaginando no Brasil inteiro, quão grave ficará a situação para nós idosos na próxima década. Eu queria que vocês... Vina, você que trata bem das políticas públicas aqui hoje, como é que está o Ceará, Fortaleza? Estamos, pelo menos, iniciando uma preparação para recebermos essa população? É engraçado, quando a gente fala em acessibilidade, para a gente, a ideia primeira é de pessoas com baixa mobilidade, pessoas com deficiência, pessoas idosas, mas a acessibilidade das cidades, dos espaços, ela é importante para todas as pessoas. Todas. Para todas, em todas as idades. Nós escutamos muitas reclamações das pessoas idosas com relação a transporte público, um desrespeito de uma forma geral, mas o desrespeito com relação à prioridade, ao direito, inclusive, de transitar entre os espaços, entre as ruas. Parece que aquela pessoa idosa meio que vai perdendo o direito de estar ali, né? Começa a incomodar, porque anda mais devagar, né? Porque tem um ritmo diferenciado, então está todo mundo muito apressado e não tem essa paciência de esperar que uma pessoa idosa ande um pouco mais devagar numa fila, ou entre num elevador, saia de um ônibus, por exemplo. Então, assim, isso faz parte, inclusive, dessa cultura que a gente estava falando agora, né? Uma cultura violenta. Se a gente vai diminuindo essa questão toda e alterando esses padrões, a gente também tem esse reflexo nas cidades, né? O Brasil, ele envelheceu muito rápido, a verdade é essa, e as políticas públicas não acompanharam, né, essa progressão tão rápida, a verdade também é essa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem buscado, tem lutado para que se consiga realmente mais políticas efetivas com relação ao direito da pessoa idosa. O direito à acessibilidade é um deles, e a gente espera e a gente luta em causa própria também, né, Patrícia, para que a gente, no futuro, possa usufruir de ruas com adaptações, de equipamentos, de espaços, de prédios, tudo com adaptação, com acessibilidade, para que todos nós possamos usar de forma segura, né? Evitando quedas, evitando a falta da segurança, para que a gente consiga ter
um padrão, uma qualidade de vida bem melhor. Vina, se me permite. Tivemos um excelente desempenho no que se refere à rede de proteção à pessoa idosa, porque eu não vou lembrar a data específica, mas creio que a Vina possa lembrar. Ano passado, a gente recebeu a notícia que a delegacia da pessoa idosa ia se mudar. E a gente foi visitar o local, né, que ia ocorrer essa mudança. E toda a rede, mais uma vez, Ministério Público, Defensoria, OAB, Conselho Estadual, Conselho Municipal. E a gente pegou uma pessoa, a Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB também, pegou uma pessoa cadeirante para poder verificar esse novo local. Para você ter ideia, na entrada tinha uma árvore. Então, a cadeira de rodas não passava. E aí foi aí que, né, a Rede Unida foi, né, no responsável por essa mudança. Conversamos, mostramos a situação a ele e um ponto que a gente elencava, ele teria que vir de cadeira de roda, não pela calçada, porque não existia calçada, mas pela pista. Então, correndo risco, né, perigo, colocaram para a gente que as linhas de ônibus eram maiores. Mas foi o primeiro teste que a gente fez, foi esse. E também a gente pensou há quantos anos a delegacia já é no local que as pessoas também já têm esse conhecimento. Lógico que a gente sabe que em algum tempo, quando essa delegacia foi construída, também era de difícil acesso, né? Mas agora as pessoas já sabem. Então, da importância, sim, da rede, eu sou muito defensora dessa rede de proteção também, porque não chega só para a gente dizer o sim e, tá tudo bem, não. A gente está, de fato, unidos para ver a diferença, principalmente na cidade onde moramos. A gente, quando está nessa luta diária, por onde a gente passa, a gente vira fiscal 24 horas por dia, por onde a gente está. Né? Vira até aquela pessoa chata. Né? Porque Exatamente. Por onde a gente transita, a gente vai percebendo a acessibilidade que está faltando e vai reclamando. Porque é a única forma que a gente tem de realmente mudar aquela situação. Então, se eu vou entrar num prédio e aquele prédio não tem acessibilidade devida, eu já procuro, quando eu chego lá, quem é que eu faço uma reclamação aqui com relação a essa acessibilidade? Porque é que essa entrada aqui não é larga o suficiente, tem um batente. É tão interessante que, assim, as construções mais antigas, pelo menos, eu não falo das atuais, que já seguem uma norma, né, de acessibilidade, mas as mais antigas sempre tinha um batente a mais, um dificultador a mais, né, na acessibilidade. Mudar alguns espaços, às vezes, é bem difícil, mas os novos, que a gente já preste atenção, isso é um papel também da sociedade como um todo. Cobrar, né, que os municípios, que as cidades, elas sejam acessíveis para todo mundo, né? A gente diz que a gente tem um olhar mais apurado, mas o que precisa é a população também ter esse olhar. A proposta da população ter esse olhar, o atraso de uma sociedade é medido pelo exemplo que eu vou dar aqui, que é o mais elementar. Uma sociedade que precisa aprovar uma lei na Câmara Municipal, estou falando de Fortaleza, em que diz claramente que 2 bancos de transporte público são designados para idosos e mais outros para gestantes. Olha, escrever isto, botar isto numa lei, algo tão básico, isso é a denúncia do atraso dessa sociedade. Sabe o que é que a gente escuta? E o pior, e ainda chega um gaiato, das pernas são, com 14, 20 anos, e ocupa esses bancos. Sabe o que é que a gente escuta? A pessoa, vou repetir o que você falou, esse gaiato que chega e diz, é velho, já sentou demais. É uma das denúncias que a gente recebe. Vina falou do transporte público. Campeão de denúncias que a gente recebe. Porque o motorista não parou, porque a gente tinha que subir, o motorista foi embora. E quando a gente recebe isso, a gente entra em contato, né, com a instituição, com o órgão responsável, para que a gente também possa entender e para que eles cheguem a ter esse conhecimento. Que a gente sempre fala para as pessoas idosas, na qual a gente comunica, a gente dá palestras. Não adianta reclamar. Só reclamar. Adianta você ir a fundo para você deixar uma reclamação registrada e aí sim você vê uma mudança. E a gente não vê mudança só em época de campanha com política para dizer que vai fazer tudo para a pessoa idosa. Não, a gente quer o ano todo. Eu fico assim, isso é para você, internauta que nos acompanha, perceber que nós não estamos falando aqui de qualquer assunto.
a gente está falando de um assunto muito, muito sério, muito importante. Você, que certamente quer viver, vai envelhecer. Portanto, é bom que você forme ao lado dessa corrente Sim. de defesa da efetivação desses direitos das pessoas idosas, para quando você, em quaisquer padrão social que você viva, para quando você chegar a essa época, você ter contribuído para melhorar essa sociedade, para melhorar essa cidade, porque não dá para continuar desse jeito. A propósito, Vina, eu vejo aqui que somente o Ceará conta com apenas 2 instituições de longa permanência para os idosos. 2 instituições que são públicas. Públicas. Não é pouco. É pouco, é muito pouco. Nós temos um perfil, né, de uma população mais vulnerável, que sofreu pelo abandono, né, que precisaria realmente de outras instituições públicas. No entanto, nós temos também uma outra forma de fomentar o apoio a essas outras instituições que são privadas, mas sem fins lucrativos, né, que antigamente se conhecia como as instituições filantrópicas. Pois bem, um La Torre de Melo da Vida, por exemplo, é um exemplo. Ela não é pública, mas ela atende através, né, de recursos públicos, destinações de imposto de renda, termos de fomento do fundo estadual. Ela consegue atender uma demanda, né, bem importante da população cearense. Então, através de outros recursos públicos, como eu citei aqui da destinação, por exemplo, do fundo estadual, outras instituições também são apoiadas. Mas exclusivamente públicas, nós realmente só temos 2 no estado de Ceará. Mas temos outras propostas para que a população que quer também morar na sua casa, no seu lugar, ter o apoio familiar, um apoio social, ele também possa ter, porque esse também é um desejo da população idosa. Em último caso, realmente ir para uma instituição de longa permanência, né? O desejo de todo mundo, eu acho que isso é muito comum, né, Patrícia? É que todo mundo diz isso, não, mas eu quero ficar no meu lugar, no meu lar, no meu canto, né, e envelhecer do lado dos meus amigos. Nós temos outros exemplos, eu falo do estado de Ceará, mas temos exemplos pelo Brasil, se a gente for pensar a política nacional, bem interessante. Recentemente eu estive no estado da Paraíba e lá tem um projeto magnífico chamado Cidades Maduras. São condomínios específicos voltados à população idosa. Lá só moram pessoas idosas, só que sem nenhum grau de dependência, né? São bem independentes, mas lá eles têm uma rede de apoio. Então, dentro do condomínio, vamos dizer assim, né, é uma espécie de condomínio, existe a segurança pública no local, mas também tem um posto, né, que atende àquela comunidade, aquelas pessoas. Tem um CRAS, algo semelhante a um CRAS, então fazem um trabalho de grupo lá bem bacana. Então, eles saem, inclusive, muito pouco do condomínio, ficam muito lá. Alguns ainda trabalham, né, saem do condomínio para fazer alguma outra atividade, mas eles vivem ali muito bem. Essa é uma iniciativa que eu penso que possa ser multiplicada, né, em todos os estados, que é muito bem avaliada. E essa preocupação, ela me salta pelo seguinte, nós somos 184 municípios. Só temos 2 instituições em Fortaleza. Isso significa dizer que o interior todo está... Um em Fortaleza e um em Brejo Santo. No Cariri. Isso. Cariri. Isso dá uma dimensão da carência que nós temos. Faço aqui até um chamamento aqui ao governo do estado, que tem tido, obviamente, muito cuidado, muita responsabilidade em dotar o estado de uma infraestrutura muito boa, né, em todos os sentidos. Eu acho que criar essa infraestrutura para os idosos Perfeito. É algo, antes de tudo, antes de ser um dever como governador, como estado, é algo de sensibilidade social. É uma política pública que a gente precisa, de fato. Porque, para se ter ideia, eu não sei como é que está atualmente a fila do Olavo Bilac, mas a instituição Lar Três Irmãs, por exemplo, que ela é uma instituição, ela é filantrópica, ela está com uma fila de espera de mais de 500 pessoas. E eu digo isso também, Patrícia e Vina, chamando a atenção dos ricos dessa cidade. A sociedade rica, esse 1% que detém 70% de toda a renda, bem que poderia, e que tem aí, que não quer pagar IOF, que não quer pagar imposto nenhum. A gente, inclusive... Se beneficia das leis de incentivo isso. todo.
Inclusive, Podia a se gente voltar, faz né? uma campanha para que as pessoas destinem, né, parte para o imposto de renda. Tem uma campanha que, inclusive, no segundo semestre a gente vai incentivar e vai dar mais amplitude para que as pessoas destinem, né, esse 1%zinho que você tem para o imposto de renda, que eu acho que é uma maneira que a gente tem também de colaborar. Porque é o que a gente fala. A gente não pode, se for, vou usar a palavra culpa, mas a gente não pode culpar só o Estado, só o município. É geral. É a família que tem que cuidar, é o município, o Estado, é a nossa sociedade como um todo. Claro que a gente percebe que muitas vezes também a gente não pode criminalizar, marginalizar a família, porque às vezes a família realmente ela precisa desse apoio. E é onde o Estado e o município vão entrar fortemente para que realmente, infelizmente, o primeiro momento é o quê? É você ficar dentro de casa, é você ter o amor, né, ao lar, mas se você não tiver, infelizmente, vai ter que ter políticas públicas para poder estar aí abraçando a população que neste momento se torna mais vulnerável ainda. Arnaldo, eu vou aproveitar a sua audiência, eu vou fazer aqui uma divulgação, uma propaganda, né? À vontade, Tem à muita vontade. gente que não conhece, né, a existência do Fundo Estadual da Pessoa Idosa. Muita gente conhece o Fundo da Criança, né? O Fundo da Criança e Adolescente, e a possibilidade de fazer destinação de imposto de renda, de parte do seu imposto devido, para um fundo desses. E acaba não escolhendo, prefere muitas vezes pagar o imposto total devido do que destinar. Ou então a nossa cultura só para criança, né? Ou só para Ninguém criança, pro mas existe uma idoso. possibilidade real de destinação de imposto de renda, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, até o final do ano, quem é pessoa jurídica, né, quem empresa, microempresário, enfim, ele pode fazer uma destinação de parte do seu imposto de renda para o Fundo Estadual da Pessoa Idosa, claro que para os fundos municipais também, mas a gente fala do Fundo Estadual que é gerido pela Secretaria dos Direitos Humanos. O que é esse fundo? Nada mais é do que uma conta que recebe destinação de imposto de renda e, através desse dinheiro, né, que é depositado, que é transferido para essa conta, nós apoiamos projetos. Esse dinheiro ele só pode ser gasto através de projetos, que a gente chama de termos de fomento, com entidades. Então, quando o lar Irmãs Capuchinhas lá de Maranguape, o abrigo Jesus Maria José do Crato, lá Torres de Melo, essas entidades, eu estou citando algumas, elas apresentam projetos para o Conselho. Esses projetos sendo aprovados, eles utilizam os recursos justamente das destinações de imposto de renda, que empresários, grandes empresas, enfim, não exatamente só grandes empresas, mas quem pode fazer essa destinação, eles aportam nesses projetos. Isso é tão importante. O Lar Jesus Maria José no Crato é uma instituição já secular e eles fazem um trabalho, elas, né, porque são as irmãs, elas fazem um trabalho justamente de acolher os mais abandonados, aqueles que ninguém conseguiu mais cuidar e foram realmente parar na instituição, já muito debilitadas. E aí a gente, apoiando, né, com recursos do fundo, a gente está fazendo ampliação do número de vagas dessas instituições. Então, já que não temos novas instituições de longa permanência, que a gente apoia as que existem, né, com ampliação, com melhoramento do serviço. E que fazem um trabalho muito bom, e que né? Um fazem trabalho de excelência. Trabalho muito importante. Ontem, inclusive, a gente estava numa audiência pública convidados pelo Ministério Público e foi apresentado vários trabalhos dessas instituições de longa permanência, todas, né, de cuidadores, né, para pessoas idosas, e a gente vê a importância. E algum dos depoimentos, as pessoas diziam, olha, salvou minha vida, eu estava depressiva e eu estou fazendo isso. E é projeto que não é o projeto só para o idoso ficar sentado e fazendo alguma coisa, não. É para movimentar mesmo. É para que esse idoso resgate também a autonomia que muitas vezes está perdida. E essa é uma forma de combater a violência, né? Quando a gente fala de combater a violência, muita gente diz assim, mas eu não vou me envolver nisso. Você combate a violência de várias formas. Quando você destina o seu imposto de renda, por exemplo, para um fundo, você está ajudando a combater a violência por abandono. Quando você está na fila de um supermercado e vê uma pessoa idosa que não tem prioridade no atendimento e reclama e faz com que aquela pessoa seja atendida, você está combatendo a violência. Então, o combate à violência é no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui também, olhando o Atlas da Violência, é sobre a discriminação também entre os idosos negros e os não negros. E o percentual
de violência praticado contra os idosos negros é maior do que... Vocês identificam qual é a razão dessa... Até nessa fase da vida, o preconceito racial está presente. Foi o que a gente falou desde o início. É uma mudança cultural que a gente tem que ter enquanto sociedade. Vou repetir o que a Vina disse, é da base, é da criança não ter preconceito, porque hoje em dia eu acho até feio, né? Quando a gente fala, é um preconceito pela cor da pele. Qual a diferença que vai mudar na vida? Né? Eu acho que a gente tem que aprender que todo mundo é ser que detém os seus direitos e isso é direitos humanos que tem que ser defendido. Então, a gente não tem que se importar por isso quando não chega um índice para a gente tão alarmante e absurdo. Mas aí chega, é uma pessoa idosa que é negra, aí é uma mulher, né, que é negra. Será que é isso que vai fazer com que ela, né, sofra mais preconceito? Então, realmente é uma mudança que a gente precisa fazer e urgente, porque já não dá mais. E sofre mesmo mais preconceito, né? Não é uma impressão. Não é uma impressão. O racismo estrutural, ele está presente em todas as idades. Mas, ao passar dos anos, com o passar dos anos, das décadas, ele vai ficando ainda maior, porque então a pessoa, ela já é idosa, sofre o preconceito do etarismo, ela é uma mulher idosa, então ela sofre o preconceito por ser uma mulher, a misoginia, o machismo por ser mulher. Então, é uma camada de preconceito sobre a outra, né? Ela sofre porque se ela for uma mulher negra, quilombola, Pobre, ribeirinha, né? pobre, LGBTQIA+. Então, são várias camadas que vão se acumulando desse preconceito e vai endurecendo cada vez mais. E isso impacta na qualidade de vida e nos anos de vida, né? A população que mais morre jovem, vamos dizer assim, é a população negra. E a que mais sofre com as consequências de uma velhice mais abandonada é também a população negra e LGBTQIA+, que muitas vezes não tem direito nem a envelhecer. A população LGBTQIA+, inclusive, morre mais jovem, né? Então, assim, tratar da questão do envelhecimento dessa população, inclusive, foi tema, né, da campanha do combate a esse preconceito nesse ano, né, do Estado do Ceará, inclusive, o envelhecer da população LGBT, porque tem agora conseguido alcançar a velhice, né, o direito a envelhecer. Olha como isso parece tão absurdo, né? O teu primeiro direito, que é o direito à vida, ao direito ao envelhecer, nos é negado. Mas então essa não é impressão e essa é uma perspectiva, né, muito importante, porque a gente debata como uma sociedade como um todo, né? É evidente que o embrutecimento das pessoas, o embrutecimento da sociedade de um modo geral, é algo incontestável. A indiferença está aí. Os invisíveis, entre aspas, né, estão invisíveis não porque o sejam, mas porque o embrutecimento dentro de cada um de nós, e aqui eu vou nos incluir, aqui está muito claro. Basta você verificar, por exemplo, uma população de rua, né? Criança, adolescente, meia-idade, idoso, está na nossa frente. A gente está vendo isso todos os dias. Então, o problema é de desumanização. Qual é a gênese dessa indiferença? Aí eu me lembro aqui do cuidar, esse vocábulo tão comum que a gente usa no dia a dia, né? Heidegger, filósofo alemão, teorizou sobre o significado. A gente não se dá conta de quão largo é o espectro, né, desse cuidar. E um dos exemplos que eu gosto de dar é que quando você não cuida do mais simples, você não vai cuidar de família, você não vai cuidar das pessoas, você não vai cuidar dos animais, você não vai cuidar do meio ambiente. Se você não for capaz de cuidar de um simples... pegar uma cadeira e não arrastá-la, porque ao lado pode ter um carrinho de bebê com a criança que está dormindo e vai acordá-la. Se você não é capaz de um gesto como esse, que é um gesto de civilidade, de educação, mas fica difícil esperar dessa pessoa, né,
cuidados sobre os quais estamos aqui conversando, que é cuidar da pessoa idosa, que é cuidar daqueles que cuidaram de nós a vida inteira, é cuidar daqueles que nos deram vida e cuidaram da gente e nos transformaram nos cidadãos, nas pessoas que somos hoje. Né? Nós estamos falando disso. Tem um livro aqui que eu recebi ontem, exatamente desse evento que estávamos juntos, que é Cuidar, Sublime Ato de Amor. A pessoa tem que se colocar no lugar do outro. Né? Tem que realmente enxergar o outro. Será que a pessoa sempre vai ser a pessoa jovem, bonita, atlética, e que não precisa de ninguém? Será que é isso? Será que você é autossuficiente, que você não se enxerga no outro e que você não possa ajudar o outro? Então, acho que é uma reflexão que a pessoa, primeiramente, tem que fazer. Eu trouxe por isso, foi de propósito mesmo. Esse narcisismo hoje, né? Eu estou falando aqui de um embrutecimento, você acabou de falar aí daquele que pensa que vai ter juventude eterna. Há um traço de narciso muito grande hoje na sociedade, né? Muito grande. Até que ponto esse narcisismo, que está internalizado, sobretudo nos mais jovens, contribui, Vina, para essa indiferença sobre a qual estamos falando aqui agora? Eu tenho essa preocupação, né? Numa sociedade tão individualista, né? Narcisista, e que cultua a beleza, né? A jovialidade. Cultua muita estética em detrimento à essência principal do ser humano. A gente está falando aqui de cuidar, né? Cuidar é um ato de amar, evidentemente, né? A gente ama através de uma ação de cuidar. Ama o outro. E você falava bem, Arnaldo, do resgate, do respeito, né? do cuidado, né? Que nós temos que ter uns com os outros, de uma sociedade ser respeitosa, né? E aí passa por várias dimensões, da educação intrafamiliar, né? Da educação religiosa, seja o entendimento religioso ou de igreja que se queira exercitar, mas que a gente tenha, né, Patrícia? Olhar para dentro, né, das nossas casas, olhar para dentro das nossas famílias, das nossas escolas, né, dentro da nossa política pública, dentro do nosso ambiente de trabalho. A gente está fazendo isso ou a gente não está? A gente desrespeita a pessoa mais velha que trabalha do nosso lado, justamente porque ela é mais velha. Se ela fosse mais jovem, eu não trataria daquela forma, mas ela mais velha, eu acho que eu posso tratar. Né? E o principal que você disse aí, Vina, é dentro de casa, né? Começa em casa. Começa nos seus ambientes. É no ambiente de trabalho, um ambiente que você tem intimidade, um ambiente que passa muitas pessoas. É como se cada local que você está, você vive em uma sociedade que você precisa estar apta a viver em sociedade. Né? Eu nem digo começa em casa, porque às vezes a gente passa mais tempo fora de casa do que em casa. Eu, pelo menos, passo. Então, assim, começa talvez no ambiente que você mais está. Né? Se for no teu trabalho, então que você exercite isso dentro do teu trabalho. Preste atenção nos teus pequenos atos, no teu cotidiano, na ida num hospital, na ida ao cinema, ao shopping, onde quer que a gente esteja, entre os nossos, e faça esse exercício. Será que eu estou realmente respeitando o direito dessa pessoa mais velha? Eu gostaria de ser tratada dessa forma? Se você não gostaria de ser tratada daquela forma, por que tratar? Né? Por que desrespeitar? E aí, às vezes, é uma palavra, às vezes é um comentário, né, que machuca, que também fere, que também dói. Né? E se percebe que são atitudes simples, né? Simples de serem feitas no cotidiano, no dia a dia. Eu gosto muito de citar também uma grande liderança, defensor dos direitos humanos, muito conhecido, chamado Jesus Cristo, que ele dizia que a gente tem que amar ao próximo, né, como a si mesmo. E amar ao próximo passa pelo respeito. E o próximo é justamente o teu avô que está ali perto, é o teu pai, é a pessoa do teu trabalho, é o teu vizinho, é aquele que vai subir no ônibus e gostaria de sentar e precisa sentar e você não dá o lugar. Então, assim, exercitar esse mandamento no dia a dia, né? Eu fico... Muitos que estão nos assistindo agora podem até estar achando que nós estamos aqui com a postura piegas, né? Não tenho dúvida que essa decodificação também passa por Sim. lá. Mas nós estamos falando de algo que é, antes de tudo, sublime. Nós estamos falando de humanização.
humanização de uma sociedade, para que essa sociedade saiba cuidar e respeitar esses idosos que fazem parte da sociedade, tende a aumentar. Eu lembro, eu ouvia sempre assim, o Brasil é o país do futuro, né? Porque era um país jovem, né? Então, é o país do futuro. Hoje, o futuro chegou. O futuro chegou. E o Brasil, quer dizer... Já é um país envelhecido. E a sociedade, pois é, apesar de envelhecido, portanto, é um país do presente, Sim. já não é mais do futuro, e não se preparou. Se falou tanto que era do futuro e não se preparou para esse futuro. Olha que contradição, que coisa mais contraditória nesse instante. E, obviamente, que eu estou falando aqui de um modo geral, mas o Estado, né, os governos em suas dimensões, têm uma fatia de responsabilidade muito grande, porque eles existem para cuidar do bem comum, existem para cuidar das pessoas. Né? As cidades, tal qual nós conhecemos desde a Mesopotâmia, que está hoje, ela só tem sentido se ela for boa para as pessoas morarem. É disso que eu estou falando. Se eu não preparo essa cidade para que ela seja boa para os munícipes, para os meus concidadãos, então qual é o sentido da sua existência? Né? Então, é disso que nós estamos falando. E é preciso que o poder público reflita, que os mandatários ou mandarins, como queiram, reflitam sobre questões assim. E é sobre eles também, né? Sim. É sobre eles. Eu abri aqui a página desse livro que eu recebi ontem, tem uma frase do Papa Francisco que diz: o idoso não é um estranho, o idoso somos nós, cedo ou tarde, mas inevitavelmente, mesmo que não pensemos nisso. E se nós não aprendermos a tratar bem os idosos, do mesmo jeito e do mesmo modo, também seremos tratados. Então, eu acho que é o que fica, né? E aí, é isso que a gente está querendo? A gente vai querer sempre estar falando da violência que começa dentro de casa, dos tipos de violência contra a pessoa idosa, ou a gente vai estar falando do bem que essa pessoa idosa e que a população como um todo merece, né? A gente não quer... Na verdade, o que a gente mais quer é não falar sobre a violência. Exatamente. Né? Mas até lá, até esse momento, muita coisa tem que realmente melhorar na política pública de uma forma geral. Então, a gente trata do assunto, fala sobre esse assunto, luta por uma política realmente efetiva, mais forte, prioritária, porque a gente tem que colocar a política da pessoa idosa como prioridade. Se ela não for prioridade, recursos, orçamentos, nunca vão ser também. Então, o planejamento passa por isso. Qual é a prioridade? A nossa população idosa. Então, o primeiro pensamento é isso. Nós vivemos no Brasil tempos em tempos de processos eleitorais. Isso tem que ser debatido numa agenda política fortemente, né? Eu posso aqui afirmar, sem medo de errar, que se você olhar no orçamento público do Estado e do município, não há nenhuma rubrica, posso afirmar, não há nenhuma rubrica que esteja prevendo qualquer percentual desse orçamento para uma política em favor dos idosos. Isso, para mim, é revelador de quão distante nós estamos ainda, vocês que estão mais no dia a dia do que eu mesmo, por ofício de vocês, embora eu o faça por cidadania, porque isso é uma questão de cidadania, o desafio é muito grande para poder a gente chegar. Agora, a velhice chegou. A gente tem agora uma vice-prefeita geriatra, né? Sim. Então, a gente está pensando... Capital. Isso, aqui na capital. Então, a gente está pensando que uma pessoa, né, ocupando esse espaço e tendo estudado, né, digamos assim, pelo olhar do envelhecimento, a gente está querendo mudanças e melhoras com esse olhar que a gente tem que da rede. Eu sugiro ao prefeito e à vice-prefeita que, sem querer e querendo, dei uma volta ali na Praça do Ferreira, a partir das 18 horas. Só uma voltinha, mesmo ali. Nem precisa descer, porque vão ser muito assediados. De carro mesmo, contorna e dá uma olhada naquela realidade lá, de pessoas desde a primeira infância. Você vai da primeira infância, porque tem crianças lá de 2, 3 anos de idade, até os de 80. Inclusive... Disputando um copo de sopa, isso, inclusive, da forma mais, meu Deus,
desumana que pode Desumana, existir. né? Inclusive, Evina, vou fazer a propaganda do trabalho de vocês. Foi feito um evento exatamente na Praça do Ferreira, né? De A vocês. Praça do Ferreira é um local que a gente sempre escolhe. É simbólico, É emblemático. emblemático, histórico. É. O dia D de combate à violência, que aconteceu agora em junho, junho é o Junho Violeta, né? De combate às violências contra a pessoa idosa. Então, nós escolhemos marcar essa data na Praça do Ferreira e fizemos uma atividade lá durante quase o dia todo. O público idoso é muito presente, né? Nossa secretária de Direitos Humanos, inclusive uma mulher idosa, a doutora Socorro, esteve presente no lançamento das ações desse dia. E, assim, a escolha foi justamente porque é um local muito frequentado e, como você bem colocou, Arnaldo, ele é um espaço ocupado muito pela população idosa. E aí não precisa nem chegar ao turno da noite, não, para a gente perceber, né? Eles transitam muito ali durante o dia e são, inclusive, infelizmente, muito vítimas porque estão por ali, né? E essa é uma população nômade. O poder público não atentou ainda para esse detalhe, que faz toda uma diferença. É uma população nômade. Ela está hoje aqui na Praça do Ferreira, amanhã ela não está, ela está em outra praça. Ela está num outro bairro. Né? Quer dizer, o mapeamento hoje, usando das tecnologias para se saber onde estão essas pessoas, até para poder se desenvolver uma política pública com racionalidade para elas, é algo determinante, né? Sobretudo, repito, para os idosos, né? Embora a primeira infância, mal ou bem, já existem alguns cuidados, né? Mas para o idoso, não. Antes de nós encerrarmos, eu quero trazer mais uma utilidade pública aqui, antes de passar para vocês as considerações finais. A CAGES realizou substituição e padronização de mais de 15 mil hidrômetros em imóveis do município de Juazeiro do Norte, serviço realizado de forma gratuita, que possibilita a otimização da leitura do consumo, para você evitar aquelas contas exageradas que você paga, e também do faturamento dos clientes, além de reduzir as perdas da água, que é outra coisa também extremamente importante, redução de perda dos recursos hídricos que são tão parcos para a gente. Patrícia Evina, eu fico aqui maravilhado com o que eu vi de vocês aqui. Faço um apelo para que os que estão nos assistindo se engajem nessa luta. Essa é uma luta não só dos idosos, é uma luta de todos nós. E quanto mais jovem começarmos, olha, eu colocando aqui, quanto mais jovens vocês começarem, melhores resultados a gente vai obter no menor espaço de tempo. Muito obrigado, Patrícia. A gente que agradece, eu enquanto Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, através das comissões sociais, estamos sempre, e eu digo sempre mesmo, disponíveis para essas participações, para a comunicação, para a união na rede, para que a gente consiga, sim, de uma vez por todas, fazer a diferença para a população idosa. Porque a gente trabalha em prol da população idosa e é o que eu sempre falo, eu quero envelhecer. Meu sonho é envelhecer. E conforme eu sempre termino as minhas participações, eu deixo aqui para vocês, obrigado por aqui hoje nós estivermos envelhecendo juntos. Então, muito obrigada, Arnaldo. Vina, muito obrigado. Eu agradeço imensamente, agradeço também em nome da doutora Socorro, nossa secretária dos Direitos Humanos. Trago aqui também um abraço de todos os conselheiros do Conselho Estadual do Idoso do Estado do Ceará, o CEDI. E eu gostaria de deixar uma mensagem mais positiva, né? A gente fala que tem muita dificuldade, muito o que avançar, evidentemente. Reconhecer isso já é um primeiro passo, inclusive, muito importante, mas nós avançamos já em políticas públicas, né? Nós temos excelentes experiências para compartilhar. Pessoas idosas realizando esporte, pessoas idosas ocupando espaços que antes a gente só via população mais jovem, em praias, em praças, em universidades, né? Então, assim, que a gente consiga continuar avançando cada vez mais. As pessoas idosas, elas se sintam cada vez mais empoderadas dos seus direitos, ocupando todos esses espaços, que a gente construa uma sociedade cada vez mais, né, pacífica, sem essa violência, e que a gente continue, né, tendo, claro, esse suporte do poder público que é merecido, que a gente avance cada vez mais nisso. Meu muito obrigada a todos vocês e que contem sempre com o apoio também do Conselho e da Secretaria dos Direitos Humanos. Foi mais um episódio do Observatório
Esperamos ter tratado de um assunto que seja do interesse da maioria, porque esse é o nosso objetivo. Nossa linha editorial é tratar dos assuntos que diz respeito aos interesses do Ceará, do Nordeste, do Brasil, interesses das pessoas. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, não esqueça. Toque lá aquele sininho, porque você vai receber todas as notificações que a gente vai te enviar, a fim de que você possa acompanhar. E sugira pautas para que a gente possa discutir aqui com você. Muito obrigado e até o próximo Observatório.